Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Este é o Ação Urbana no Ar. Ação Urbana é um projeto da ONG Ideia Solidária de caráter cultural, educacional, assistencial, educativo e filantrópico. E a Ideia Solidária tem como proposta trazer o Ação Urbana para nós discutirmos aí os grandes temas das grandes cidades e aquela coisa. E aí, o Ação Urbana, um programa ao vivo pela Demais TV. Demais TV, Sistema Brasileiro de Comunicação Social, televisão digital via web. A Demais TV, presente em mais de 120 países e no Brasil com consistência em mais de 235 cidades. Demais TV, um mundo de possibilidades. E o Ação Urbana desta edição, ele tem como tema um pensamento, uma frase do Osho, um filósofo hindu, que diz: relacionamento significa algo completo, acabado e fechado. O amor nunca é um relacionamento. O amor é relacionar-se. E para conversar conosco nesta manhã, ao vivo, aqui, diretamente dos estúdios da Demais TV em São Paulo, nós recebemos o elenco hoje de um espetáculo bem bacana. Já assisti, pude estar presente na estreia, que está em cartaz no Teatro Coletivo, aqui em São Paulo, na Rua da Consolação, 1623. E o espetáculo, ele tem a direção da Silmara Turminá e o texto do Daniel Prata. E a peça, ela, na verdade, tem a ideia, nos passa a mensagem, ou pretende discutir, e é isso que nós vamos ver hoje, porque nem só de Shakespeare vivem Romeu e Julieta, uma divertida histórica do clássico da dramaturgia ambientada nos dias de hoje. Então, em cartaz no Teatro Coletivo aqui em São Paulo. E nós recebemos hoje todo o elenco da peça. Alexandre Gatti, bom dia, Alexandre. Karine Scott, Felipe Cotti e Daniel Prata. Bom dia, meninos. Bom dia. Karina. E aí é o seguinte, hoje, então, a ideia de nós conversarmos sobre relacionamento, porque a peça tem essa proposta, na verdade, né? E aí, vendo com o Daniel, como que surgiu a história de se trazer Shakespeare hoje e com uma versão moderna, totalmente contemporânea? Wagner, a história ela surgiu nada mais que uma observação do dia a dia. A gente nada mais fez que trazer Shakespeare para a vida atual, para a vida de hoje. Então a gente pega Romeu e Julieta, tira daquele contexto de princesa e príncipe e coloca ele numa situação comum, numa situação diária. Porque Romeu e Julieta, eles só são a maior história de amor de todos os tempos, porque durou 3 dias. Por que não conheceram a minha também? Tem essa. Exatamente. Né? Tem uma grande história de amor também. Não vamos discutir hoje, não vamos destrinchar isso, mas também existe, né? Então brincadeiras à parte, né, por favor. Não, claro. Então a gente traz eles para a vida moderna e eles passam a viver os problemas de qualquer casal comum. E isso que é a grande sacada da peça. A gente traz eles para a vida moderna e coloca eles em situações costumeiras, dia a dia. Uma crise de ciúmes, uma roupa jogada no chão e situações desagradáveis, um Romeu excessivamente romântico, uma Julieta moderna que já está cansada, e vão surgindo vários problemas durante a peça que eles vão se encarregando de resolver ou não, né? Entendi. Aí quando você falou de Julieta, eu falei, não, opa, vamos parar, porque aí, só confirmando aqui, Teatro Coletivo em São Paulo, né? Rua da Consolação, 1623. 1623. Tá. E aí o Teatro Coletivo, para quem quiser um pouquinho mais de informação, nós temos o site, né? teatrocoletivo.com.br, correto? E aí, a Karine Scott, né? O Daniel Prata já estava querendo entrar já assim falando de Julieta, né? Por favor, né? Assim, não podemos tirar essa oportunidade. E aí, como que é vivenciar o amor nos dias de hoje? Assim, é bem bacana, porque muitas das situações vividas na peça eu vivi também, junto com o Daniel, que eu e o Daniel somos casados.
Então, assim, muitas das coisas das peças é inspirada na gente. E são coisas que realmente acontecem com qualquer casal. É a toalha molhada em cima da cama, é a crise de TPM, é tudo isso. Isso é real. Então é muito gostoso fazer isso na peça, no palco. E é de fato aquele lance da pasta de dente mal apertada, sabe, o lance da toalha em si, é aquele canto no sofá que é o preferido, mas você chega a estar sempre a pessoa lá, ou ele ou ela. Vocês acreditam que isso, de fato, contribui negativamente numa relação? Esses pequenos detalhes, assim, de fato, têm importância no dia a dia? Eu acho que, assim, numa relação, todo mundo tem que ceder um pouco, né? Eu sei que tem o cantinho lá preferido do sofá, mas às vezes você chegou cansado e sentou ali. Então, acho que isso não é um motivo para uma crise. Tem que conversar, que é justamente o que a gente trata na peça, não é? O diálogo é muito importante, principalmente com esses pequenos detalhes que, se não conversar, eles vão acumulando, e aí vira uma bola de neve, né? Entendido. E, gente, já nesse bate-papo informal, eu leio o nosso texto de abertura de hoje, que também é do Osho, o filósofo hindu. E o pensamento em si relacionamento significa algo completo, acabado, fechado. O amor nunca é um relacionamento. O amor é relacionar-se. E aí, segundo Osho, ele fala sobre o estado mais elevado do amor não é, de modo algum, um relacionamento. É simplesmente um estado do seu ser. Assim como as árvores são verdes, aquele que ama é amoroso. Elas não são verdes apenas para determinadas pessoas. Não é que quando vão aparecer, elas se tornam verdes. A flor continua espalhando a sua fragrância, quer alguém apareça ou não, quer alguém a aprecie ou não, quer alguém dê valor ou não. A flor não começa a liberar a sua fragrância, o seu perfume, o seu aroma, quando um grande poeta está se aproximando. Bem, este homem apreciará o meu aroma, este homem será capaz de compreender quem eu sou, e então ela não fecha suas portas quando vê uma pessoa estúpida, idiota, ou que não saberá dar valor passando por ali. Uma pessoa insensível, obtusa, ou no mundo de hoje em dia, bem atual, um político ou alguém parecido, ela não se fecha. E qual é o sentido? É jogar pérola aos porcos? Não. A flor continua espalhando a sua fragrância. Trata-se de um estado e não de um relacionamento. E aí, Felipe Coppi, falando quanto às relações e falando sobre o amor. Osho estabelece aqui nesse texto, nesse pensamento dele, que o amor é um estado de ser. Então, nós amamos e ponto. É o lance que nós aprendemos, através até da Bíblia, do amor incondicional. Nós devemos amar e acabou a história. E aí, o nosso amor não pode estar condicionado, segundo essa ideia, segundo esse pensamento, à valorização do outro. Então, assim, se o outro dá valor, então eu amo. Que se não der valor, eu também não amo. E então, o nosso amor, ele tem que ser incondicional. Ele tem que partir da gente, ele tem que existir e ponto. Dá o outro valor ou não. Você entende assim também? Hoje, 2011, nós aqui no Ação Urbana, nessa manhã calorosa de terça-feira em São Paulo, você sente assim o amor também? Bom, eu acho que é meio complicado falar sobre isso, assim, tipo, acho que o amor a gente não escolhe, a gente simplesmente sente, por assim dizer. Acho que não é uma escolha. Claro que tudo depende das atitudes, das coisas, pra gente gostar de alguém, amar alguém. Você também não vai ficar com uma pessoa, né? Simplesmente a pessoa, tipo, não gosta de você, te trata mal, você não vai ficar com ela, você não vai querer alguma coisa com essa pessoa, certo? Mas eu acho que realmente o amor é uma coisa que a gente não escolhe sentir, a gente simplesmente sente. É isso. Alexandre Gatti, você entende isso também? Que a gente não escolhe uma pessoa, por exemplo, eu estou apaixonado, eu amo, e não é correspondido, ou não é valorizado, ou tão pouco reconhecido. E você sente e você entende isso, de que o amor vai dando aquela diminuída, vai perdendo a força, o vigor, o viço na relação? Olha, eu acredito assim, que quando há amor realmente, não se perde nada, pelo contrário.
Mas quando não tem, que passa aquela fase da ilusão, que você acha que está amando, está se iludindo, não sei o quê, o que acontece? Você começa a conviver com a pessoa e ela não dá aquilo que você espera ou não recebe aquilo que ela espera também. Isso vai desgastando a relação e acaba finalizando. Então, eu acho assim, que realmente a gente não escolhe, né? O amor que escolhe, porque... É aquele ditado, né? Quem muito escolhe sempre sai escolhido. Que a gente vê cada caso aí de pessoas que ficam, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero não sei o quê. E quando você vê, ela ficou, vamos dizer, com um perfil totalmente diferente daquilo que ela estava buscando. Porque o amor surpreende, acontece. E aí, o grupo, concordam, discordam? Algum comentário sobre? Daniel Prata. Já que eu peguei, né? Eu acho que vai por esse caminho mesmo. Quando a gente ama, a gente não escolhe um caminho. É simplesmente um sentimento que sai, um sentimento que exala. É algo que acontece, é uma coisa mais forte. Então, quando você olha para aquela pessoa e tem uma reciprocidade, bate um reflexo, bate um sentimento, é muito mais forte que você. Então, todo mundo que já amou, todo mundo que está apaixonado, sabe o que é isso que eu estou falando. E é exatamente isso que a gente procura trabalhar no espetáculo. Que essa relação, ela continue bonita do começo ao fim, que ela se perdure e que ela prevaleça por anos e anos e anos. Porque quanto mais bonito, mais diálogo, melhor fica. Muito bem. Ou quanto mais diálogo, mais bonito fica, né? Exatamente. A ordem das coisas aí. Muito bem. E aí, antes nós fazemos o nosso primeiro intervalo da Ação Urbana de hoje, uma pequena brincadeira para a gente aí, mas que de fato não sei se merece um comentário, se nos faz simplesmente pensar. Solteiros, cuidado, pois é assim mesmo. Casados, desmintam. Olha o que o casamento pode fazer. Antes, minha gatinha, meu ursinho, minha coelhinha. Depois, os bichos crescem. Sua vaca, seu cachorro, sua galinha. Antes, você me tira o fôlego. Depois, você está me sufocando. Antes, ela adora o jeito como eu controlo a situação. Depois, ela diz que eu sou maníaco, egocêntrico e manipulador. Antes, não para. Depois, nem vem. Antes, os embalos de sábado à noite. Depois, o futebol de domingo à noite e só. Antes, você vai comer só isso. Depois, talvez fosse melhor você comer só a salada. Antes, é como se eu estivesse sonhando. Depois, eu estou tendo um pesadelo. Antes, concordamos em tudo. Depois, ela não pode tomar decisão nenhuma. Antes, croissant e cappuccino. Depois, café e pouco margarina. Antes, você fica tão sexy de preto. Depois, suas roupas são tão deprimentes. Antes, camarão. Depois, sardinha em lata. Antes, camisa dentro da calça. Depois, a barriga que é fora da calça. Antes, não acredito que tenhamos nos encontrado. Depois, não acredito que eu acabei ficando com você. Antes, vem pra cama que eu tô te esperando. Depois, levanta, seu molega, que tá na hora. Antes, paixão. Depois, que oração? Antes, vem pra cá, benzinho, que eu esquento o seu pezinho. Depois, sai pra lá com esse pé frio, menino. Antes, perfume francês. Depois, avanço. Antes, benzinho pra cá, benzinho pra lá. Depois, meus bens pra cá e seus bens pra lá. Antes, era uma vez. Depois, fim. Resumo da história: Deus criou o amor, o diabo, o casamento. Deus criou a fé, o diabo, a religião. Pensem nisso, o Ação Urbana faz o seu intervalo e voltamos já. Oliver James. Right. Welcome to my country, my friends. I am right. Really? Where do you think you are? I am right. I am right!
Only rights you have here are the rights I give you. Ready? 1, 2. Passe muito. Vamos lá, embaixo. Ação Urbana de volta, eu já aqui pegando a minha colinha, porque hoje nós temos aqui o elenco da peça IC, porque nem só de Shakespeare vivem Romeu e Julieta, né? Morreu não, Romeu e Julieta, uma divertida história do clássico da dramaturgia ambientada nos dias de hoje, em cartaz no Teatro Coletivo, no bairro da Consolação, aqui em São Paulo. Teatro Coletivo, ele fica na Rua Consolação, 1623, telefone 8539-0193. E nós recebemos hoje Alexandre Gatti, Karina Scott, Daniel Prata e Felipe Kopp. E, na brincadeira que eu fiz no bloco passado, sobre as situações de vidas, né, no cotidiano de um relacionamento. E no Ação Urbana, eu tenho tido como experiência que o maior aprendizado para o ser humano, ele ocorre no processo da convivência. Nos relacionamentos interpessoais que o crescimento enquanto pessoa acontece. E vocês sentem isso? E, né, no caso de Karina e Daniel, já casados, vocês compactuam dessa ideia de que o processo da convivência nos faz uma pessoa melhor? Eu acho que sim, né? Tem aquele dito popular que diz que a intimidade é uma, né? Mas a gente acaba aprendendo muito, convivendo com o outro. A gente aprende os nossos defeitos, a gente aprende a conviver com os defeitos do outro, ver se é amor mesmo, porque tem defeito que você não aguentaria de outra pessoa e aguenta daquela, então é amor, é de verdade, entendeu? Então a convivência faz a gente crescer nesse sentido. Daniel, hoje, basicamente, eu estou pegando aqui como pauta os pensamentos do filósofo hindu Osho, né? Como eu havia comentado, e o Osho ele diz assim: o outro não o preenche, o preenchimento é interno. Como que você vê isso, então, hoje nas relações? Porque há uma carência generalizada, né? Vamos colocar aqui, na década de 90, o grande lance era a depressão e a síndrome do pânico, né? E hoje a gente tem acompanhado, tem diversos programas de televisão falando, né, cujo tema, na verdade, cuja pauta é sempre a solidão. E aí se busca suprir essa carência, ou preencher essa lacuna através do contato de um relacionamento interpessoal, buscar no outro esse preenchimento. E eu acho disso que não, que o outro não nos preenche, o preenchimento é interno. E aí como que você vê? Como que a gente consegue preencher isso? Bom, o Osho ele consegue ser sempre atual, né? Por mais que os livros dele já tenham um certo tempo, ele consegue ser sempre atual. Eu vejo isso da seguinte forma: a gente precisa primeiro se amar, a gente precisa primeiro gostar da gente, para que alguém possa conseguir nos fazer feliz. Não adianta a gente ter a pessoa mais perfeita, a pessoa mais bacana, a pessoa que tem todas as qualidades, se a gente não está satisfeito com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso trabalho. A gente vai ser sempre uma pessoa infeliz. Então, essa necessidade de ter alguém para completar a gente, é uma coisa muito nossa, muito do ser humano, porque o ser humano ele está sempre insatisfeito. Você pode ver que na natureza, os próprios animais, eles não se preocupam em encontrar alguém. Tem aquele momento, vai lá, acontece a reprodução e cada um vai para o seu lado, porque eles já são completos. Mas a gente sempre está insatisfeito, por mais que a gente tenha, a gente vai procurar algo. E agora, nos anos 2000, dos anos 90 para cá, com a celeridade que a vida moderna vem trazendo para a gente,
isso se torna cada vez mais distante, esse encontro com a gente mesmo. Porque a gente se distancia cada vez mais uns dos outros, o que dirá da gente. Então, acho que o Osho ele caminha muito por esse lado. Se você se aceita, você vai encontrar alguém bacana. Agora, se você não se aceita, fica difícil. E aí, Alexandre Gatti? E isso que Daniel Prata falou, não é aquelas pequenas, grandes mentiras que a gente aprende na escola quando é pequenininho? Aquela coisa que a mamãe fala assim, olha, se você fizer toda a lição da tia Odete, você vai passar de ano. Em se passando de ano, você vai se formar. Em se formando, você vai ter um bom emprego. Tendo um bom emprego, você vai ganhar bem. Aí você estuda pra caramba, pega um professor sacana e você não passa de ano. Ou você então estuda, passa de ano, se forma e você não arruma um emprego bacana. Ou senão você arruma um emprego bacana, mas o salário não é bom. E aí, assim, não são as pequenas, grandes mentiras que acontecem na sociedade? E aí como que fica esse lance do outro na nossa vida? Ponto 1. 2, tá? Um gancho que eu pego da fala do Daniel. O Osho, né, que Daniel colocou, envelhecer, qualquer animal é capaz, qualquer animal. Desenvolver-se é prerrogativa dos seres humanos. Somente uns poucos reivindicam esse direito. Então, assim, é o lance do viver e não passar pela vida, né? É o lance de você aprender no processo da convivência que nós estamos discutindo hoje, é o lance de você fazer o que você gosta, porque só assim você vai fazer bem feito, aquela coisa toda. Mas, basicamente, nós nos fundamentamos no amor, né? É amar o que você faz, é amar o teu próximo e aquela história toda, né? E aí, onde que a gente coloca o amor nessa situação toda para que o outro não tenha essa importância tão grande na nossa vida? Concordo com o Daniel que realmente a gente tem que estar com a nossa autoestima realmente elevada para a gente conseguir dar mais um passo na nossa vida. Isso é fato. Agora, uma coisa que o ser humano erra muito é na falta de reconhecimento e de agradecimento por tudo aquilo que ele tem. Entendeu? Porque, assim, é natural, e isso acontece comigo e garanto que com todo mundo. A gente nunca está satisfeito ou não reconhece aquilo que a gente tem na mão. Então, eu acredito muito, assim, que Deus entrega as coisas para a gente na hora certa. Desde que a gente coloque um foco na nossa vida, siga nosso caminho e vá juntando aquele conhecimento para chegar no objetivo. E acontece isso com o amor também. Por exemplo, assim, o amor acontece. Porque quando você está querendo alguém, quando você quer alguém que fala, eu preciso namorar, eu preciso conhecer alguém, você não vai conhecer. É um saco. Experiência própria. Olha, não acontece. Os desiludidos aí não se matem agora, porque ele vai falar depois uma parte boa da história. Vamos lá. Não, eu tô assumindo, porque é natural, isso é do ser humano. Os animais, realmente, eles vão lá, procriam, tal, mas é bem diferente, assim, nesse grau. Agora, o amor acontece. Então, voltando ao que você comentou inicialmente, a gente se completa, por quê? Porque a gente vai estar feliz, a gente vai estar com uma pessoa que está fazendo bem, que está acrescentando na nossa vida. Então, por isso que a gente se sente completo quando ama realmente. Agora, quando passa o tempo, que a gente vai vendo que não é aquilo, que nem, por exemplo, o fato da convivência. É claro, você dormir junto, mas aí quando a velha história, né, de sentir o chulé do outro, aí que começa o problema. Quero ver se eu te amo quando você acordar e sentir seu bafo, não sei o quê. Entendeu? Passou por essa prova, é amor. Isso é fato. Não tem outra coisa. Agora, eu acredito muito nisso, que o amor realmente ele acontece e é quando a gente menos espera, a gente é surpreendido e muda a nossa vida, altera. Só tem que tomar cuidado para não deixar o amor antes da nossa vida, né? Porque a gente acaba envelhecendo, acaba deixando de conquistar as coisas, realizar os nossos sonhos em função de outra pessoa. Então a gente tem que andar em paralelo, andar junto e não cada um por si, sabe? Uma coisa assim, se dedicar tanto, não é que não tem que se dedicar, mas não priorizar. Mas onde que a gente busca essa motivação para o amor? Porque o amor ele tem que ser motivado, né? Sim, no dia a dia.
nas Mas coisas... não é o dia a dia que detona a relação? É a pasta de dente, a toalha molhada, é o bafo, é a falta de grana, é o filho na escola, é o salário que termina antes do terminar o mês. Não é exatamente isso que desmotiva o dia a dia? Não, aí que é a prova do amor real. Se você passa por tudo isso e está lá gostando, porque cai na rotina. Infelizmente é uma das coisas que desgastam muito, né? A rotina. Então, os filhos na escola, aquilo lá. É a rotina que vira para as pessoas. Então, quando se tem amor mesmo, isso é automático. Não adianta. Beleza. E aí, Felipe, Osho também fala que sempre que houver alternativas, tenha cuidado. Não opte pelo conveniente, pelo confortável, pelo respeitável, pelo socialmente aceitável e pelo honroso. Opte pelo que faz o seu coração vibrar. Opte pelo que gostaria de fazer, apesar de todas as consequências. E aí, trazendo para o nosso papo hoje, a nossa realidade. Ser ator hoje, né? É você assumir e enfrentar, né? Pelo que gosta de fazer, todas as suas consequências, porque a gente sabe que não é fácil, né? Num país que não valoriza a cultura, começando pelos nossos governantes, aquela coisa toda. É um trabalho árduo, né? Eu costumo dizer que a cultura é como o trabalho social, um trabalho de formiguinha. E aí, não optar pelo conveniente, pelo confortável, pelo respeitável, nada. Optar pelo que faz o nosso coração vibrar. Não é um preço muito alto? Não, eu não acho. Eu acho assim, que a gente não é feliz a menos que a gente faça o que a gente realmente gosta. No caso, é difícil, porque não é uma coisa fácil, certa, não tem uma rotina. Mas eu acho que isso de não ter uma rotina é bom, entendeu? É você acordar, não saber o que você vai fazer, sempre estar fazendo alguma coisa diferente, planejando alguma coisa diferente. Não tem a segurança, mas você está fazendo o que você gosta. É bom, assim. Daniel, o amor não deveria ser exigente, senão ele perde as asas e não pode voar. Torna-se enraizado na terra e fica muito mundano. Então, ele é a sensualidade e traz grande infelicidade e sofrimento. O amor não deveria ser condicional. Nada se deveria esperar dele. Ele deveria simplesmente estar presente por estar presente, e não por alguma recompensa, e não por algum resultado ou algum objetivo. Se houver algum motivo nele, né, no amor, novamente seu amor não poderá se tornar o céu. Ele está confinado ao motivo, e o motivo se torna a sua definição, o seu limite, a sua fronteira. E um amor não motivado, ele não tem fronteiras. É a fragrância do coração. Aí, voltando o lance da fragrância da rosa, daquela coisa toda. E, lendo esse pensamento, esse texto do Osho, eu me lembro de uma frase aqui do Ação Urbana, de uma pedagoga, a Tânia Mara Monteiro, que ela é pedagoga do Sistema S de educação, que é SESC, SENAI, SEBRAE, aquela coisa toda. E ela disse, em uma oportunidade aqui na Ação Urbana, de que havia uma plantação de flores, um projeto deles, um projeto social, educativo social. E em Atibaia, no qual os estrumes dos cavalos, dos aras ali, eles eram colocados na terra para se adubar as roseiras. E ali, então, o cheiro forte, aquela coisa toda dos estrumes, não contaminava o perfume das rosas, que se mantinham ali, no meio daquele mau cheiro dos estrumes dos cavalos. Ela mantinha todo o seu perfume, toda a sua beleza, aquela coisa toda. O amor também é assim. Ele consegue se manter, o amor verdadeiro, ele consegue se manter fora dos limites, fora dos padrões, e firme, forte, verdadeiro, apesar de todas essas dificuldades de relacionamento, os problemas de grandes cidades, as mazelas, como eu coloquei, por exemplo, a solidão, a depressão, aquelas coisas todas que assolam principalmente as grandes cidades, aquela coisa toda. O amor, se não motivado, ele ainda consegue, por ser simplesmente verdadeiro, ele consegue permanecer ali, firme e forte?
Bom, eu vejo o amor da seguinte forma. Como qualquer sentimento, como qualquer relação, o amor, por maior que seja, por mais verdadeiro que seja, ele tem que ser constantemente trabalhado. Tem que ser constantemente trabalhado porque as pessoas têm que estar felizes numa relação. Todos têm que estar felizes numa relação. Então, se você não tem esse trabalho árduo, difícil, apesar das dificuldades do cotidiano, você trabalha para se manter com aquela pessoa, porque ela te faz bem. E é aí que está o amor verdadeiro. Você reconhecer que aquela pessoa te faz bem e perceber que vale a pena, apesar de todas as dificuldades, continuar com ela. Então, você conversa, você cede, e essa relação ela vai se prolongando de uma forma saudável. É dessa forma que eu acho que o amor verdadeiro ele acaba perdurando. Por que muitas vezes, pelo menos na minha visão, esse amor verdadeiro acaba não durando, ou de repente a gente não encontra alguém para amar? Porque o ser humano ele é muito insatisfeito, ele é muito exigente, ele tem muitas expectativas. E quando você tem muitas expectativas, com certeza elas vão ser frustradas alguma hora, porque ninguém é perfeito. Se você simplesmente deixar essas expectativas de lado, e como as rosas e as fezes dos cavalos, não sei se é uma comparação muito boa, mas de qualquer jeito, se você deixar acontecer, aquilo vai fluir. Acho que assim fica melhor, né? Se você deixar acontecer, aquilo flui e vai se tornando uma relação mais duradoura. Acho que deu para entender. Não, sim. E o Urbana recebe nessa manhã, então, os integrantes do espetáculo EC, porque nem só de Shakespeare vivem Romeu e Julieta, uma divertida história do clássico da dramaturgia, ambientado nos dias de hoje, em cartaz no Teatro Coletivo, aqui na Consolação, em São Paulo. Contato teatrocoletivo.com.br. E recebemos Alexandre Gatti, Karina Scott, Felipe Cope e Daniel Prata. E nós falamos hoje, batemos um papo sobre um pensamento do Osho que diz: relacionamento significa algo completo, acabado e fechado. O amor nunca é um relacionamento, o amor é relacionar-se. E, indo para o nosso agora intervalo, deixo com vocês um pensamento do Bob Marley, que diz: às vezes construímos sonhos em cima de grandes pessoas. O tempo passa e descobrimos que grandes mesmos eram os sonhos, e as pessoas pequenas demais para torná-los reais. A Urbana volta já. Greeted you at birth. It was there for your first step, your first mistake, your first kiss. It's with you when you win, when you lose, when you pick yourself up again. In every moment, you can feel it. Life. Human right number 3, the right to life. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. Okay, kids, here we are at the slavery exhibit. Now, as you can see, the slaves were kidnapped from their homes, chained together for weeks. They would cram them onto these ships in very appalling conditions. Thousands of women and children are being smuggled across the border. Sexual trafficking of children. As you can
see right here, they were treated like animals. They worked all day long for no pay. In sweatshops raided by police, children forced into slave labor. Some of the slave masters were very cruel. They whipped them and they beat them, as you can see in some of these pictures. Brutal, even fatal. So, before moving on, are there any questions? Does this still happen today? Ação Urbana de volta, e a Ação Urbana desta edição tem como tema um pensamento do Osho que diz: relacionamento significa algo completo, acabado e fechado. O amor nunca é um relacionamento, o amor é relacionar-se. E nós vamos agora ler alguns e-mails aí que nós já estamos recebendo acerca do tema de hoje, mas vamos falar do espetáculo um pouquinho aí, rapidinho, que eu sei que tem um videozinho aí para as pessoas serem um pouquinho aguçadas. E aí, Daniel, em rápidas pinceladas, vamos lá. Bom, o relacionamento. Olha, Já está ficando na cabeça. palavras do diretor Daniel Prata. Vamos lá. A comédia, o espetáculo, ele trata de relacionamentos. A gente traz Romeu e Julieta, que vivem atualmente de uma cidade pequena para uma metrópole, para São Paulo. E eles vão, daí para frente, eles passam a lidar com problemas do cotidiano. A infidelidade, a toalha jogada na cama, a roupa espalhada pelo chão, a casa desarrumada, a falta de tempo, a falta de diálogo. Então, a gente trata muito a falta de diálogo. E a gente se preocupa em transmitir isso para os casais que assistem, Wagner. A gente se preocupa em fazer com que esses casais, a todo momento, conversem sobre os problemas, sobre as coisas boas, para que essa relação dure aí o máximo possível. Muito bem. Vamos assistir o vídeo, então? Claro. Vamos lá? Acabou, rapidinho. Então esse é o E se nem só de Shakespeare vivem Romeu e Julieta, né? Essa divertida comédia. E recebendo um e-mail aqui do Cleiton Malheiro. E o Cleiton diz assim: o assunto, debate do amor. Discutir o amor muito mais que subjetivo, uma discussão filosófica, cristã e etc. Ou seja, falar de vida, pois amar é um estado e não uma opção. E aí, concordam ou discordam? Concordo. Gatti concorda? Por que você concorda, Porque foi bem o que eu falei. O amor não é, ele acontece. Então não é uma opção da gente. Quando a gente está optando pelo amor, a gente não encontra. É ele que encontra. Entendeu? Concordo mesmo. É isso aí. Bacana. E aí um e-mail também da Camila de Cássia. Ela diz assim: o amor, algo que me faz sorrir à toa. Ele veio quando eu menos esperava. Está me fazendo feliz. Oh, que bonitinho. Beijo para Camila. E olha, o amor está fazendo da Camila uma pessoa melhor e não uma sofredora. Isso é importante, né? Vamos lá, deixa eu ver mais um aqui. Vamos pegar. Da Edna. Bom dia, Wagner. Bom dia aos convidados de hoje. Parabéns por mais um belo programa. Ok, obrigado. E aí, assim, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, um texto. E aí, vamos lá, Karina? Assim, vamos lá. Sem grandes ensaios, sem nada. E aí, eu quero que vocês aí depois, rapidamente, a gente comente sobre ele, porque tem um ponto aqui que eu acho bastante interessante. Ela liga para ele às 3 horas da manhã, depois de acordar chorando. E ele diz: alô? Ei. O que aconteceu? Nada não.
É que eu tive um pesadelo e acordei chorando e decidi te ligar. Mas tá tudo bem, meu amor? Tá tudo bem, sim. Amor. Fala, princesa. Tô com medo. Ai, que droga, que coisa mais infantil. E que barulho é esse? Amor, tem alguém aqui, eu vou desligar. Não, espera. O que foi? Abre a porta pra mim. O que você tá fazendo aqui? Não disse que você estava com medo? Então, vim dormir com você e te proteger, bobinha. Idiota. Linda. Besta. Ei, amor. O que foi? Abre a porta. Tá frio aqui fora sem você. Muito mimoso o texto, né? E aí, então, o texto, acho que ele deixa um gancho aqui bem interessante, que é a doação, né? E se doar em toda a sua plenitude, e não só se doar para o seu amor, mas se doar para o próximo, se doar para o ser humano, aquela coisa toda, do amor incondicional. E aí, assim, estamos aí chegando já no finalzinho do nosso programa. Queria que, em rápidas pinceladas, cada um falasse um pouquinho da sua visão do amor, não de relacionamento em si, mas do amor mesmo, em toda a sua plenitude. E aí, Felipe. Então, Wagner, eu acho que esse texto que vocês acabaram de ler, ele define perfeitamente o que é o amor, entendeu? Por exemplo, ela liga para ele altas horas, ela está com medo. A primeira coisa que ela pensa é ligar para a pessoa que ela ama. E ele não pensa duas vezes em ir e socorrer, em ir proteger e dar o que ela precisa no momento. Isso é o amor, são atitudes. Eu sei que é meio clichê falar isso, mas é a verdade, entendeu? Porque hoje em dia as pessoas falam muito eu te amo, elas falam como se fosse oi, tudo bem. Não é assim. O amor, na verdade, são atitudes. Isso demonstra, esse texto demonstra perfeitamente o que é. Isso é o amor. Você precisar de alguém, essa pessoa está ao seu lado, você se importar com a pessoa, se preocupar, tá lá, simplesmente tá lá. Tipo, isso mostra muito mais do que um simples eu te amo. Isso é o amor, isso que você leu é o amor, para mim. Muito bem, olha que eu estou ouvindo assim um barulhinho, acho que é aplausos, Felipe. Daniel. Obrigado, gente. Olha aí, já está uma demonstração de amor, hein? Não, é isso mesmo que o Felipe falou. O amor são atitudes, amor é conviver, amor é se respeitar, amor é gostar um do outro, amor é se gostar. Então, assim, nada mais difícil, nada mais fácil, nada mais simples do que simplesmente estar de bem com tudo que está ao seu redor, amar você, se amar, amar o próximo. É isso. Amor são atitudes, convivência e respeito. Karina. Karina Scott. Nossa, amor é uma coisa tão simples e tão complicada ao mesmo tempo, né? Difícil definir o amor. Mas eu acho que é isso. O amor anda de mão dada com respeito, anda de mão dada com companheirismo, com carinho. Porque o amor é uma plantinha, né? Se você não cuidar dela, não regar dela, ele acaba morrendo. Então, acho que o amor é isso. É o conviver e o respeitar. Alexandre Gatti. Olha, falando na sua fala, mas assim, é respeitando que a gente convive e é convive que a gente aprende a respeitar, né, Karina? Eu falo, é o aprendizado através do processo da convivência, eu acredito nisso. Não, com certeza. Convivência e o respeito, né? Se respeitar, cada um tem seu limite, o seu espaço. Então, com relação a esse texto, muito interessante. Eu já vi acontecer isso com pessoas, assim, um casal que eu conheço, que a entrega, a gente acha que a pessoa não gosta tanto, sabe? Porque é bem o que o Felipe falou mesmo, fala eu te amo como se falasse oi para a pessoa. E eu achei isso muito bacana. Comigo não aconteceu ainda, entendeu? Mas a ponto de estar 3 horas da manhã na porta de alguém. Mas o fato da convivência, o fato de
de saber que a pessoa existe, que está pensando em você. Por isso que é aquele lance de você ficar meio bobo, né? Você fica o dia inteiro mandando torpedinho, fica ligando, o que você está fazendo? Fui almoçar, fui sair, estou chegando no trabalho, vou ao banheiro. Aí já é o excesso, né? Mas muito interessante esse texto mesmo. Isso é muito real e está no cotidiano, né? São histórias que a gente acaba vendo por aí, porque eu já testemunhei uma dessa, eu achei muito legal, não foi comigo. Deixar isso bem claro. Não, ué, poderia ser também, não é? Ainda não, é que eu estou procurando, não? Então. Para de procurar. É. Como que é, Felipe, o microfone? Não ouvimos. Não, é que é aquela história, a gente só acha uma coisa quando a gente de fato para de procurar. Enquanto a gente está procurando, a gente não encontra. Quando a gente para de procurar, aí a coisa aparece. É incrível, mas naturalmente é assim que acontece. Não, é verdade, bacana. E sobre esse pensamento tem uma frase bem bonitinha que fala, como que é, cuide da terra, prepare o seu jardim, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores, né? E é mais ou menos nessa linha, né? Com certeza. De você investir em você, acreditar em você e em cima do mandamento, né, do nosso Criador. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E as pessoas esquecem desse a ti mesmo. E aí o gancho que quando Daniel falou, eu me lembrei desse mandamento aí, do mandamento entre os 10 da lei de Deus, que diz amar o próximo como a ti mesmo. As pessoas esquecem de se amar. Procura tanto amar o outro e esquece de amar a si próprio. E aí como que vai dar aquilo que não tem, né? Como que vai? O amor não foi desenvolvido, não foi criado, não foi cultivado. Aí complica tudo, né? E aí, para você em casa que gostou do papo hoje sobre o amor, a ideia surgiu de um pensamento do Osho, que diz: relacionamento significa algo completo, acabado e fechado. O amor nunca é um relacionamento, o amor é relacionar-se. E aí eu quero agradecer a presença do elenco do espetáculo E Se, porque nem só de Shakespeare vive Romeu e Julieta, essa divertida história do clássico da dramaturgia ambientada nos dias de hoje, em cartaz no Teatro Coletivo, aqui na Rua da Consolação, em São Paulo, e teatrocoletivo.com.br. E Daniel, Karina tinha comentado comigo que tem uma promoção aí, né, para quem estiver assistindo o programa e quiser lá até o Teatro Coletivo assisti-los, sábados e domingos, sábados às 21 horas e domingo às 20 horas. Muito bem. Você tem uma promoção, que o ingresso inteiro custa R$ 44,00, mas quem for lá e dizer que viu a gente aqui no programa, paga só R$ 15,00. Muito bem, delícia, olha lá. Quinzinho, o pessoal pode ir lá assistir Shakespeare. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, viu? E parabéns pelo espetáculo e parabéns pela iniciativa, por acreditar. Como diz Felipe, né? Fazer o que gosta, lutando a cada dia e casa lotada para vocês, que a Ação Urbana deseja. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. E encerramos o nosso programa de hoje e lembro a vocês que a Ação Urbana tem o seu repeteco, né? Tem a sua reprise, quinta-feira às 13 horas, antecedendo o programa Momentos, da nossa querida amiga Dercila Bastos, e sexta-feira às 15 horas, ok? Encerro com um texto, nada mais, nada menos, do Walt Disney, que eu achei bem bacaninha e acho que passa uma mensagem bacana para a gente no dia de hoje. E diz assim: e assim, depois de muito esperar, um dia como outro qualquer, eu decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades, e sim eu mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi ver cada noite como um mistério a resolver. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Naquele dia, descobri que meu único rival não era mais do que minhas próprias limitações e que enfrentá-las era a única e a melhor de todas as formas de as superar. Naquele dia descobri que eu não era o melhor e que talvez, e o mais doído, é que eu nunca tivesse sido. Deixei de me importar com quem ganha
ou perde. Agora me importa simplesmente saber melhor o que fazer. Aprendi que o difícil não é chegar lá em cima. O difícil é deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amigo. Descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento. O amor é uma filosofia de vida. Naquele dia, deixei de ser um reflexo dos meus escassos triunfos passados e passei a ser uma tênue luz no presente. Aprendi que de nada serve ser luz se eu não iluminar o caminho dos demais. Naquele dia, decidi trocar tantas coisas. Naquele dia, aprendi que os sonhos existem para ser tornados realidade. E desde aquele dia, então, já não durmo para descansar, eu simplesmente durmo para sonhar. Do Walt Disney. E que nessa terça-feira você possa levar contigo esses pensamentos, essas palavras sadias, e que você tenha de fato a oportunidade de dormir, não simplesmente para descansar, mas para sonhar, e ao acordar você ter a escolha, a possibilidade de viver um grande amor. Um grande beijo e até a próxima terça-feira às 11 horas com mais um Ação Urbana. Até lá.